nós te agradecemos por mais esse encontro, te agradecemos porque é mais uma oportunidade que nós temos de estudar essa palavra, Senhor, de ter um entendimento mais claro, de discutir, Senhor, de aprender. Queria, Senhor, que o seu Espírito Santo pudesse estar aqui no nosso meio. Eu te peço que ele esteja aqui. Venha, Espírito Santo, fale nos nossos corações, na nossa mente, tire nossas dúvidas, nos ensine, Senhor. Porque precisamos do ensinamento que vem do Senhor, do convencimento e de toda iluminação que vem do Espírito Santo. Te peço que ele esteja aqui conosco. Te agradeço por termos tantas pessoas aqui. Deus, peço que o Senhor abençoe cada um de nós e que esse momento seja um momento de alegria, de comunhão, e agradecemos muito. Deus, peço que o Senhor abençoe a Juliana agora, que vai nos entregar uma palavra. Deus, que o Senhor esteja com ela, que ela fale apenas aquilo que vem do Senhor e não o que vem dela mesma. Que o Senhor a conduza e nos conduza também nos nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal, o tema de hoje é aliança, né? O que é estar em aliança com Deus? E a gente, todo mundo que eu estou vendo aí, que eu conheço, já é velho de guerra, né? De igreja, já ouviu essa nomenclatura muitas vezes, mas a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais em alguns detalhes, pode ser que tenha algumas coisas novas, mas o mais importante é que a gente vai estar meditando na palavra de Deus e ele vai trazer para a gente aquilo que ele julgar que a gente precisa, né? Então, uma perguntinha rapidinha antes da gente começar. Por que... Quem pode falar aí algumas razões pelas quais a Bíblia é tão grande? Por que a Bíblia é tão grande? É um livro tão longo. Tem uma parte histórica, né? Que é o qual história que tem, que é contada na Bíblia também. A história de toda a humanidade da criação. Uma das coisas é porque é um livro histórico, mas tem mais coisa também. Está escutando, Ju? Eu estou escutando mais ou menos. Cobre um período histórico grande, né? Certo. O que mais? Mais algumas ideias? Riqueza de detalhe, eu acho também, né? Que mostra muita veracidade também, assim, mostra que os documentos, né, como documentos são muito confiáveis, né? Que a gente tem como ver que tem vínculo com fatos históricos, com tudo que aconteceu, né? Então, acho que tem muito detalhe. Certo. Eu acho que então, um fato mais de uma vez, né? Narrado em mais de um lugar na Bíblia. Alguém repete para mim essa última fala, por favor. Tia Rosa falou que os fatos, às vezes, são contados mais de uma vez, de um local na Bíblia. Verdade. Então, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Oi, Papi, pode falar. A Bíblia relata a relação de Deus com o homem da criação, né, até Apocalipse, né, que é o ponto da previsão do que vai encerrar essa relação do homem com Deus na terra. Certo. Só falar uma coisa rapidinho. Tem um microfoninho aí. Sabe um microfone branco? Não, é aqui, ele está no outro lugar. Não, ele está aqui sim, mas eu já estou usando a saída aqui para o alto-falante. Então tá, porque se pudesse conectar, eu ia ouvir melhor vocês, mas não tem problema não. Então, tem todos esses fatores, com certeza. Mas, se Deus tivesse proposto para Adão e Eva, Deus propôs para Adão e Eva o relacionamento de família, de parceria, de serem representantes de Deus, a imagem, feitos à imagem de Deus, e eles tivessem permanecido no propósito, talvez a Bíblia seja um livro bem mais curtinho. Uma das razões que eu quero chamar a atenção aqui pelas quais a Bíblia é tão longa é porque a Bíblia é a história de Deus entrando em relacionamento com o ser humano e o ser humano saindo fora, pulando fora. Aí Deus permanece fiel, propõe um relacionamento de novo, o ser humano quebra o relacionamento. Aí Deus permanece fiel e continua tentando, e Deus traz um novo caminho, e o homem pula fora de novo. Aí Deus propõe aquele relacionamento,
para uma nação, e a nação inteira se desvia. Aí aquela nação cria se transforma num reino, né? Cria ali uma dinastia. Deus propõe a relação para a dinastia também quebra o pacto, e essa é a história da Bíblia. Deus propondo esse relacionamento para os seres humanos quebrando esse relacionamento, até que chega em Jesus, e finalmente Deus se torna o ser humano que vai ser capaz de levar adiante esse relacionamento da forma como ele deveria ser, né? Então, a Bíblia é tão longa porque Deus continua tentando, Deus continua criando formas, criando caminhos para que a gente possa estar em relacionamento com Ele. Então, a forma como Deus usou para propor esse relacionamento para os seres humanos, ao longo da Bíblia, é uma coisa que a gente chama de aliança. Então, é muito importante a gente entender esse termo, aliança, tá? Vamos para frente aqui. Então, o que é uma aliança? Eu acho que todo mundo que está na igreja há muito tempo já ouviu essa palavra muitas vezes. E talvez a gente ache que a gente sabe o que é, mas às vezes tem umas nuances que escapam um pouquinho para a gente, porque tem um contexto cultural, um contexto histórico. Quando essa palavra é usada na Bíblia, Deus não inventou o conceito de aliança para propor uma aliança, por exemplo, para Abraão. Ele não falou com Abraão: olha, Abraão, eu vou criar aqui um negócio que chama aliança. Deixa eu te explicar como funciona. A aliança é assim, ó. Eu faço isso aqui, você faz aquilo e tal, e é assim que a gente vai fazer, tá bom? Deus não teve que explicar nada disso para Abraão, porque quando Deus propôs a aliança a Abraão, Abraão já sabia o que era aliança. Abraão, acho que alguns capítulos adiante na Bíblia, a gente vê Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque, a respeito de uma questão de uns poços de água e tal. A aliança é uma coisa que já existia no contexto histórico, cultural, onde Abraão vivia, onde outros participantes da história bíblica viviam, né? Então, a gente precisa entender o que é que eles já sabiam, o que é que eles já entendiam, o que estava incluído nesse contexto de aliança, quando Deus vem e propõe uma aliança para o povo dele. Então, a primeira coisa que algumas pessoas pensam, a aliança é uma forma de contrato. Ele tem lá requisitos, eu vou fazer determinadas coisas, você vai fazer determinadas coisas, e, de certa forma, a aliança ela tem um certo aspecto de contrato, né? A gente vê, por exemplo, Salomão fazendo uma aliança com o Irão, quando Salomão ia construir o templo. Então, ele se compromete a prover alimento, e Irão iria suprir madeira para a construção do templo, e trabalhadores que sabiam trabalhar com madeira, com metal e tal. Então, de certa forma, existe um quê de contrato, mas a aliança não é equivalente, ela não é apenas um contrato. Porque um contrato você pode fazer com qualquer pessoa para qualquer objetivo. Você pode fazer um contrato, por exemplo, com a empresa de TV a cabo. E você vai pagar um valor X por mês, a empresa de TV a cabo vai te prover um serviço. Isso é um contrato. Você não precisa gostar da empresa de TV a cabo, eles não precisam te conhecer, eles não precisam saber quem você é, eles não precisam ter um relacionamento além da prestação do serviço, né? Ainda assim, o contrato, ele une duas pessoas em favor de algum propósito. Então, o que tem na aliança que vai além do contrato? Será que é um pacto? Eu penso que a palavra pacto, ela descreve um pouco melhor o que a aliança, o que traduz esse termo. Por quê? No pacto, quando você pensa assim, uma pessoa fez um pacto com outra, as pessoas que estão se envolvendo num pacto, elas podem ter um propósito em mente, elas podem ter um objetivo comum, mas o pacto é a união de duas pessoas em favor de algum propósito. Então, não é simplesmente o propósito. Então, é aqui que eu estou fazendo a distinção. O contrato, o mais importante é o propósito. No pacto, já entra o elemento do relacionamento. Duas pessoas estão se unindo em relacionamento e elas têm um propósito comum.
Tá? Então, outro aspecto, outra forma de descrever seria um ato formal que cria uma parceria para que um objetivo comum seja atingido. Então, aqui a gente já está delimitando um pouquinho melhor. Ele é um ato formal, ele é um ato legal. Ele é um ato que tem valor jurídico, vamos dizer assim. E ele cria o quê? Uma parceria, porque existe algum objetivo, existe alguma finalidade que, para que ela seja alcançada, as duas partes precisam, os dois lados precisam fazer alguma coisa, precisam cumprir alguma parte. E eles estão de acordo em relação a esse objetivo. Mas tem um pouco mais. No Oriente Médio Antigo, ainda existia mais alguma coisa que vai no conceito de aliança. Que é essa definição aqui que eu peguei desse Lexham Bible Dictionary, que eu vou ler, porque ele está meio, assim, nebuloso, mas depois eu vou explicar, e quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Então, eles estão dizendo isso aqui. Alianças na antiguidade representam um selo de vínculos familiares sagrados entre duas partes por meio tanto de sanções legais quanto de ritos litúrgicos. Então, deixa eu explicar melhor isso aqui. O que significa o selo de vínculos familiares? O que está dizendo aqui é que as pessoas que fazem aliança entre elas se tornam, é como se elas estivessem se tornando parte da mesma família. É como se eu estivesse me ligando a alguém com um vínculo tão forte quanto o vínculo familiar. Eu estou trazendo alguém para dentro da minha família ou eu estou indo fazer parte da família de alguém. É por isso que a aliança mais comum que a gente conhece é a aliança do casamento. Então, no casamento, é claramente isso que está acontecendo. Alguém está sendo trazido para fazer parte de uma família junto com outro alguém. Aquelas duas pessoas que não eram parentes, não eram relacionadas antes, agora elas estão criando entre elas um vínculo tão poderoso quanto o vínculo de sangue. E é isso que acontece na aliança. Então, esse vínculo é selado pela realização da cerimônia de aliança. Essa cerimônia de aliança, ela inclui sanções legais e ela inclui ritos litúrgicos. Da mesma forma que o casamento tem todo um rito, tem uma hora em que os noivos falam ali os votos deles, aquilo é sério, né? Aquilo ali é uma promessa, é uma coisa que é feita de forma solene diante de Deus, diante de testemunhas, tá? E a gente vê um exemplo disso acontecendo aqui, vamos ver se vai dar certinho. Se não tiver, tá aparecendo para vocês aí o texto? Não. Tá? Não, da Bíblia não. Da Bíblia não? Ah, não, então só um minutinho, por favor, eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Alguém pode ler para a gente, por favor? Deixa eu ler que eu estou mais perto do microfone. Peraí. Deixa eu só tirar da frente. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Então, aqui onde está dizendo acordo de amizade, na verdade, eu devia ter sido mais cuidadosa na escolha da versão aqui, mas a palavra aqui é aliança, tá? E Jonatas fez uma aliança com Davi. Então, aqui é Jonatas fazendo aliança com Davi, é Jonatas propondo esse relacionamento de parentesco. Eles estão fazendo uma aliança onde eles vão se tornar indivisíveis. E como parte dessa aliança, ele dá a Davi todas essas coisas, a túnica, a espada, e isso acontece porque a relação aqui não é uma relação de iguais, né? Jonatas é um príncipe, é o filho do rei, Davi é um camponês.
Então, como parte da inclusão de Davi no círculo familiar de Jonatas, ele dá a Davi todas essas coisas como símbolos da celebração, dessa aliança. E no contrato que eles fazem, eles prometem lealdade até o fim da vida, um ao outro, e que se caso um morresse ou o outro morresse, o que ficasse vivo cuidaria da família do outro. Eles fazem essa promessa mútua, e a gente vê pouco depois disso o cumprimento por ambas as partes dessa promessa. Então, esse é um exemplo de aliança entre duas pessoas, onde elas passam a pertencer uma à outra, de certa forma. Então, não é simplesmente o objetivo, não é simplesmente o projeto, o propósito, é uma união de almas que está acontecendo aqui. Então, vamos ver mais algumas características dessas alianças. Quando a gente vê alianças serem feitas na Bíblia, muitas vezes elas vão ser expressas por uma fórmula. Existe uma linguagem típica, uma linguagem característica que é usada. Essa linguagem característica ela não foi inventada pela Bíblia. Existem documentos antigos de outras culturas, de culturas vizinhas ao povo hebraico e depois ao povo de Israel, onde o mesmo tipo de fórmula é utilizado para se fazer alianças entre as pessoas. Então, um exemplo é esse aqui, de Gênesis 15, 7, que fala assim: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Então, eu tinha sugerido, não sei se todo mundo viu aí essa sugestão, de que fossem feitas algumas leituras, né? E esse capítulo 15 de Gênesis é uma dessas leituras, é aquela passagem onde Deus passa por meio dos animais cortados ao meio, faz aliança, reforça a aliança dele com Abrão. Vamos voltar lá? Vamos ver se faz... eu acho que a gente podia ler aqui esses textos, depois a gente volta lá, se for o caso, a gente lê toda aquela passagem, tá? Mas, então, uma outra característica é essa aqui. Eles incluem a proclamação de juramentos ou promessas solenes. E diante de quem que são feitas essas promessas ou esses juramentos? Muitas vezes, quando as pessoas estão fazendo aliança entre si, elas invocam a deidade a qual elas são devotas para presenciar e para ser o garantidor daquelas promessas, daqueles juramentos. Eu estou falando a deidade porque, como eu disse, outros povos também faziam uso desse tipo de aliança e eles faziam aquilo ali na presença da deidade que eles considerassem que era o Deus deles lá. Só que olha o que acontece aqui. Vamos ver. O que acontece quando o próprio Deus está entrando em aliança? Olha o que ele diz aqui. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abrão e disse, juro por mim mesmo. Por quem mais que Deus ia jurar? Ele vai jurar por ele mesmo, não existe nada nem ninguém mais alto, né? Declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, quando isso aqui acontece, Deus está repetindo para Abraão aquilo que ele já tinha prometido, mas ele está dizendo, você foi fiel, Abraão, aquilo que a gente já tinha se proposto a fazer, ou seja, aqui já existia um relacionamento, Deus já tinha oferecido a Abraão um lugar na família dele. Deus tinha trazido Abraão para ser parte do povo dele. E quando você é parte do povo de outra pessoa que, por amor e por misericórdia tão grande, te trouxe para dentro desse relacionamento, te proporcionou o privilégio enorme de fazer parte desse relacionamento, qual é a atitude condizente com estar nesse relacionamento, permanecer nessa aliança? É uma atitude de entrega e de confiança incondicional. Então, é essa
expressão que Abraão teve ao não negar o filho dele a Deus, mesmo entendendo que ele teria que sacrificar Isaac. Essa atitude foi condizente com a atitude de alguém que está em aliança com o outro. Vamos adiante. Então, essas alianças são testemunhadas por seres humanos e ou seres celestiais, e isso fica mais claro em algumas situações, mais do que outras, né? Quando Deus faz aliança, por exemplo, no Monte Sinai, com o povo de Israel, ali, naquele texto, no livro de Êxodo, não fica tão claro, mas existem outros textos, como em Hebreus e alguns outros, que indicam que havia seres celestiais presenciando e servindo como testemunhas naquele episódio. Então, a presença de testemunhas e a solenidade acontecer de uma forma pública era uma coisa comum. Possuir estipulações e requisitos, ou seja, existem formas de você demonstrar um ao outro que você permanece fiel. No caso lá da aliança entre Davi e Jonatas, por exemplo, eles estipularam que um cuidaria da família do outro, que um não desampararia o outro. No caso da aliança de Deus com o povo de Israel, Deus dá a lei ao povo. O cumprimento da lei seria a forma do povo demonstrar que eles permanecem fiéis, que eles permanecem leais àquela aliança, aquele vínculo que foi formado. Então, existem estipulações e requisitos. E são invocadas bênçãos e maldições sobre os celebrantes, conforme forem fiéis ou infiéis à aliança. Então, existe esse elemento também. Vamos dar uma olhadinha rapidinha lá no texto de Gênesis 15. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o texto todo. Aqui, quando a gente fala que tem a fórmula, né, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur, dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança, Deus está dizendo aqui qual é o mérito dele, por que ele merece a confiança de Abraão para agora estar propondo essa aliança com ele. Ele está falando, olha, eu já demonstrei a minha boa fé, já demonstrei a minha boa vontade, a minha bênção para com você, trazendo você de Ur dos caldeus para te dar essa terra como herança. Agora eu estou te propondo essa aliança aqui. Alguém pode ler para a gente de 8 a... Deixa eu ver aqui. Vamos ler de 8 a 15. Alguém poderia ler para a gente, por favor, de 8 a 15? Deixa eu ler. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Tá bom, muito obrigada. Então, esse ritual parece um ritual bem estranho para a gente, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus manda cortar esses animais? E por que... Peraí, quer ver? Ele passa no meio, né? Ele passa, é isso que eu estou querendo achar aqui. Mais para frente, Júlio. Desce mais o texto aí. Faltou essa parte aqui. Então, deixa... o 17. Lê do 17 até... Só o versículo 17 aqui, Cristina, por favor. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Pode ler o 18 também.
Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Tá, joia. Muito obrigada. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Por que esses animais foram cortados ao meio? E o que é esse fogareiro que passa no meio dos animais? Então, o ritual que está sendo realizado aqui é um ritual que diz o seguinte: aconteça comigo conforme aconteceu a esses animais, se eu não cumprir essa aliança que eu estou fazendo com você hoje. Então, era comum criar um corredor. Eu fiquei pensando nisso quando fiquei pensando na cena do casamento, né? A noiva desce feliz ali pelo corredor, uma coluna de como é que fala? Gente, me fugiu a palavra aqui. Testemunhas, né? As Testemunhas. Testemunhas, né? Uma coluna de testemunhas aqui, outra aqui, a noiva passa sorrindo, né? Eu fiquei pensando, como será que ela passaria se tivesse metade dos animais de um lado e outra metade do outro, né? E você passando ali no meio dizendo isso, você está invocando sobre você mesmo uma maldição. Que aconteça comigo conforme aconteceu com esses animais, caso eu não cumpra a minha parte. E Deus passa por esses animais em forma de chama de tocha acesa. E essa figura de uma tocha acesa, com a presença de Deus, é uma coisa que a gente vê em outras partes da Bíblia. Essa tocha acesa, esse fogo, representa a presença física de Deus passando ali por meio dos pedaços dos animais. Então, Deus está assumindo um compromisso. E aí você vai pensar assim, como que vai acontecer com Deus isso aí, se ele é Deus, né? E Deus, claro que vai cumprir a parte dele. Deus não vai deixar de cumprir a parte dele do acordo. Mas aí a gente vai ver lá na frente o que vai acontecer. Porque os seres humanos são aqueles que não vão cumprir. E Deus vai se tornar humano. E ele vai deixar com que aconteça a ele aquilo que aconteceu aos animais. Não porque ele falhou no cumprimento da aliança, mas porque o ser humano falhou. E a gente vê aquilo acontecendo a Jesus. É uma coisa para a gente pensar. Só um minutinho, só para a gente complementar. Muito bom. Desculpa o atraso, mas a meu aviso chegou na última. A Ju tá aí, ó. Vocês olham para cá que ela vê vocês. Aí, ó, olha para cá. Ali, Célio, tudo bom? Vamos ver vocês. A gente está fazendo um estudo sobre como fazer aliança com Deus. Como é fazer uma aliança com Deus. Aí, a gente já fez uma introdução aqui sobre as formas de aliança, né? Do Antigo Testamento, do contexto das alianças. Aí vamos seguindo. Depois, qualquer coisa a gente volta um pouquinho. Então, tá. Então, por fim, última característica aqui, muitas vezes, a celebração da aliança inclui uma refeição cerimonial onde as partes comungam. Então, existem determinadas alianças em que esse animal que foi morto e o sangue dele foi derramado, ele é também preparado e ele é comido numa refeição cerimonial. E o fato das pessoas sentarem juntas para comer já é uma inauguração daquela relação familiar que ela está tendo. Porque as famílias sentam juntas para comer. As pessoas que sentam juntas para comer são pessoas que confiam umas nas outras, são pessoas que têm comunhão. Então, a realização dessa primeira cerimônia, desse primeiro banquete, é também uma forma de inaugurar aquele novo relacionamento. Então, vamos recapitular aqui.
fazer uma aliança com alguém no contexto do mundo antigo, do Oriente Médio antigo, significava que você estava se tornando aparentado, você não estava simplesmente se unindo a alguém para atingir um propósito, você estava fazendo você estava criando uma formalização de uma amizade profunda, parceria e vínculo semelhante ao vínculo de sangue com alguém que duraria possivelmente por toda a vida de cada um deles. Tá? Então, é esse nível de compromisso que é feito com a aliança. E as consequências são muitíssimo sérias, né? As consequências tanto de se manter fiel a essa aliança, quanto as consequências de se quebrar essa aliança. Então, por que isso é importante? Porque é importante a gente entender tudo isso, tá? O modelo de aliança foi a forma escolhida por Deus para se relacionar com a humanidade. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Deus escolheu, Deus não tinha a menor necessidade da gente, Deus não precisava do homem, ele escolheu propor um vínculo permanente, profundo e formal com os homens, de parceria, onde a gente faria parte da família dele, habitaria onde ele habita e trabalharia junto com ele para atingir os propósitos maravilhosos dele. É esse modelo de relacionamento que Deus propõe para a gente. Pensa nisso. O contexto de relacionamento por aliança é o pano de fundo para compreendermos toda a narrativa bíblica e os critérios que regulam o relacionamento de Deus com a humanidade. Ou seja, por exemplo, tá? Quando a gente fala em fé, a palavra fé, que a gente já conversou sobre isso, que uma boa tradução para ela seria confiança fiel, né? Ela acontece dentro de contexto de aliança. Qual é o tipo de fé que é necessário para você entrar numa aliança? É necessário você crer que aquela pessoa com quem você vai entrar em aliança vai ser fiel. É necessário você confiar o suficiente para você depositar sua vida na mão daquela pessoa. É essa fé, que é a fé que permite a gente entrar num relacionamento com Jesus. É essa fé que não é uma fé que acredita em um fato. Ah, eu acredito em Jesus, no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Não é assim, entendeu? Não é eu acredito, é eu confio. Eu confio e me submeto plenamente. Eu confio e me uno a essa pessoa incondicionalmente, de agora para sempre. É isso que é fé. A fé acontece no contexto da aliança. Então, esse é o contexto do relacionamento que Deus propõe a nós. Ele propôs aos antigos e propõe hoje a nós. Jesus utilizou a linguagem e o conceito das promessas pactuais de Deus para descrever a si mesmo e o trabalho que ele veio fazer no mundo. Então, essa é uma tradução de uma fala do Tim Mackey, que é lá do Bible Project. E vocês sabem que eu gosto, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, Jesus utilizou essa linguagem. Jesus, ele se apresentou como cumprimento da aliança. Jesus é Deus vindo cumprir a nossa parte da aliança, porque a dele ele já tinha cumprido, a dele ele sempre cumpriu, né? E Jesus vem como homem, não deixa de ser Deus, mas ele vem como homem e cumpre a parte humana da aliança. Ele torna tudo isso possível. E a aliança, ela vem associada a promessas. As promessas de Deus dadas a Abraão precisam ser dadas por um descendente fiel de Abraão. E Jesus é esse descendente fiel, ele herda todas as promessas, e quando nós somos colocados em Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros. A gente só é co-herdeiro porque houve uma aliança feita com um antecedente, né? Predecessor. Então, quais são essas implicações que a gente tem que pensar nelas?
Deus nos adota, passamos a fazer parte de sua família, do seu círculo mais íntimo. Nós não somos simplesmente alguém que está ali na periferia do relacionamento de Deus, ele nos traz para junto, para perto dele, através dessa aliança que ele firma conosco. Deus nos torna seus parceiros na obra que ele deseja realizar, que ele deseja fazer. Ou seja, a gente também não tem aquela postura só de um servo contratado. Nós somos servos na medida em que nós servimos, mas nós não somos um servo contratado, nós somos alguém que é parte da família e que, portanto, por ser parte da família, trabalha junto, em parceria. Nosso papel é nos mostrar fiéis a essa aliança, nos comportando como filhos leais e que amam a Deus. É por isso que a obediência a Deus, ela é inseparável do amor. Existe uma palavra que eu creio que a gente vai ainda fazer um fé e café sobre ela aqui, que, com o perdão aqui da minha pronúncia do hebraico, mas é a palavra hesed, que significa um monte de coisa e é traduzido às vezes na nossa Bíblia como amor, amor leal, amor fiel, o amor leal de Deus, o amor fiel de Deus, mas quer dizer um tanto de coisa, quer dizer a fidelidade de Deus, a sua aliança conosco, porque ele nos ama, porque ele tem misericórdia de nós, e ele não esquece de nenhuma das suas promessas, e ele acode a gente quando a gente não está dando conta. Tudo isso está incluído nesse termo que é hesed, que aparece muito no livro de Ruth, nos Salmos, em vários lugares. Então, isso também acontece dentro do contexto da aliança. Uma vez que nós já estamos em aliança com Deus, uma vez que nós fomos trazidos para perto, fomos trazidos para a família dele, o que nos cabe agora? Nos cabe nos comportarmos de forma fiel e leal a Deus e expressar o nosso amor por ele, obedecendo à vontade dele, nos submetendo completamente ao senhorio dele. Deus é plenamente fiel e confiável, e por isso podemos ter plena confiança nas suas promessas, ou seja, a nossa posição também é uma posição de segurança, porque aquele com quem nós estamos em aliança é plenamente confiável e capaz de cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Então, o que é estar em aliança com Deus? Deus propôs à humanidade uma aliança que ela não conseguiu guardar. A gente viu isso desde o começo, por isso, voltando lá no comecinho, por isso a Bíblia é tão longa, né? Deus propôs alianças a pessoas e grupos com o objetivo de restaurar o propósito original, mas eles também se mostraram infiéis. Deus se tornou homem e cumpriu os dois lados da aliança, assegurando o cumprimento da promessa condicional apresentada no estabelecimento da aliança. Existia uma promessa, ela era condicional. Ele agora nos convida ao seu banquete para a celebração do cumprimento da aliança. Vocês estão entendendo onde que entra o banquete? O banquete é a celebração da aliança. Mas, para podermos participar, precisamos estar inseridos nessa aliança. Precisamos estar conectados em Cristo, revestidos dele. Ou seja, só vai participar do banquete, só vai participar da aliança quem está inserido em Cristo. Porque se fosse depender da gente conseguir cumprir a aliança por nossa própria conta, a gente não conseguiria. Mas a gente teve, por graça, né, estendida a nós a possibilidade de participar dessa aliança, nos tornando parte do corpo de Cristo. Cristo é o herdeiro da promessa da aliança. Se permanecermos nele e ele em nós, temos a segurança de que seremos com ele co-herdeiros de todas as boas promessas de Deus. Então, essa é a conclusão. Eu vou passar um videozinho rapidinho aqui. Só um minutinho aqui. E depois a gente vai ter um tempinho de discussão, tá? Quem quiser comentar, acrescentar, perguntar. If you've been around Christians, you've probably heard of the idea. Só um minutinho, desculpa. Tá dando para vocês ouvirem? Tá sim.
Tá, vou voltar aqui. If you've been around Christians, you've probably heard of the idea of having a personal relationship with God, which could mean different things in the Bible, like having God as a friend, or your father, or maybe your teacher. But there's one particular way that the Bible talks about this relationship that you find all over. But strangely, we don't talk about it that much. And that's the idea of a partnership with God. A partnership like working alongside someone to accomplish a goal together. Right, and this is actually what you see at the beginning of the Só um Bible. God minutinho, creates dá uma pausa this aqui. good world full of Quando aparece, agora voltou a legenda, porque quando aparece a parte de baixo do seu computador, tá tampando a legenda. Ah, tá. Agora sim tá dando para ver. Volta só um pouquinho. Eu não sei como é que faz para ele não tampar. Você Agora acha... não tá tampando. Pode Você- soltar. Agora. O problema é, eu acho que vou ter que ficar mexendo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. the beginning of the Bible. God creates this good world full of all of this potential. And then God appoints these unique creatures, humans, as his partners in bringing more and more goodness out of all that potential. But the humans don't want to partner with God. They rebel and try to create a world on their own terms. And so this broken partnership is the Bible's explanation for why we're stuck in a world of corruption and injustice and the tragedy of death. It's not like there's just one or two humans who have bailed on this relationship. In the story of the Bible, everyone has abandoned the partnership with God. So what God does is select a smaller group of people out of the many, and he makes a new partnership with them called a covenant. And in a covenant, God makes promises, and then in exchange asks his partner to fulfill certain commitments. And the purpose of all of this is to somehow use this covenant relationship to renew his partnership with everybody else. Now, there are actually 4 times in the Old Testament that we're told God initiates a covenant relationship with Noah, Abraham, the nation of Israel, and King David. And it's through these that God is forming a covenant family into which all people will eventually be invited. So let's see how these work. The first one is with Noah. So in this story, God has just brought the flood to cleanse the world of humanity's corruption, and Noah and his family are the only ones left. And so God makes a covenant with Noah, saying, listen, I know that humans will continue to be evil, but despite that, I'm not going to destroy it like this again. Instead, the earth will be this reliable place for us to work together. Great. So what does Noah have to do? Nothing. And that's what's so interesting about this first covenant, is that God is promising to be faithful, even though he knows humans won't be. The next time we see God make a covenant is with a man named Abraham. God chooses him, promises to bless him, give him a large family, lots of land where they can flourish. And in return, God asks Abraham to trust him and train up his family to do what is right and just. And the whole reason for this covenant is God says that somehow he's going to bring his blessing to all families of the world through this one family. So that's Abraham. The next time we see God make a covenant is when Abraham's family grows into the tribe of Israel. And this covenant is with the whole tribe. God asks them to obey a set of laws, which are these guidelines for living well as a community of God's partners. And if they do this, then God promises to bless them and that they will become a people who then represent him to the rest of humanity. That's the covenant with Israel. The last covenant is with King David. Yeah, the tribe of Israel has become this large nation, ruled by David. And God asked David and his descendants to partner with him by leading Israel in obeying the laws and doing what is right and just. And God promises that one day
one of David's sons will come and extend God's kingdom of peace and blessing over all the nations. So those are the 4 covenants that God makes in order to restore his partnership with the whole world. But here's what happens. Israel breaks the covenant. They worship other gods, they allow horrible injustice, and so they lose their land and are forced off into exile. So it seems hopeless. But during this time, Israel's prophets talked about a day when God would restore these covenants in spite of Israel's failure, somehow. Yeah, they called it the New Covenant. And this is actually what's so interesting about Jesus, is that he's introduced into this story as the one who fulfills all of these covenant relationships. We're told that he's from the family of Abraham, and so he will bring the blessings of that family to the whole world. We're told that he's the faithful Israelite who is able to truly obey the law. And we're told that he's the king from the line of David. And so he goes about extending God's kingdom of justice and peace to all. And that's really remarkable for one guy. Yeah, and what it highlights is perhaps the most surprising claim of all made about this man, that Jesus is no mere human, but rather God become human. And God did this in order to be that faithful covenant partner that we are all made to be, but have failed to be. And so through Jesus, God has opened up a way for anyone to be in a renewed partnership with him. So Jesus calls people to follow him and become part of this new covenant family. And despite their failures, Jesus is committed to making them into partners who are becoming more and more faithful. The story of the Bible ends with a vision of a fully renewed world, full of goodness and peace. And there's this renewed humanity there, partnering together with God to expand the goodness of his creation. And so the end of the Bible story is really a new beginning.